Bom dia, você aí no teu campo de batalha, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Pedro Esbissa, você está no Verdadeira Face e hoje é um dia muito legal, um dia muito especial. Deixa eu só organizar um negocinho aqui, porque eu vou começar uma série de novos encontros, né, com nova temática, que eu vou dar o nome de Histórias para Despertar. E da onde surgiu a ideia do História para Despertar? Eu tenho um grande amigo muito próximo e trocando uma ideia com ele, mostrando ali as paradas que eu estou fazendo, ele disse assim, pô Pedro, às vezes eu até acompanho lá, vejo lá alguns vídeos teus, mas cara, sei lá, velho, muitas vezes eu não entendo a tua parada lá, não entendo as coisas que tu fala pô, se tu pudesse falar de uma forma um pouco mais simples. Então eu estava refletindo como é que eu poderia trazer isso, né? Como é que eu posso trazer muitas vezes o conteúdo, levando em consideração que sim, falar sobre consciência, que seria o foco central, né, da mensagem ou daquilo que eu quero mostrar, é bastante difícil de falar porque é algo muito subjetivo, muitas vezes algo que antecede o próprio pensamento. Mas, então, com base nesse pedido dele, eu tive a ideia de repente, colocar em histórias. Isso não é uma ideia minha. Ao longo da caminhada, aí, muitas pessoas têm tentado colocar na forma de histórias, porque as histórias, elas envolvem, elas têm um conteúdo mais simples, é uma coisa um pouco mais pragmática. Nem sempre elas são fatuais, nem sempre a gente consegue colocar elas exatamente dentro da realidade, mas eu acho que elas são alegorias, elas mostram, elas tentam mostrar alguma coisa conforme é possível. Então, quero começar hoje com uma história que eu já ouvi falar, ela tinha uma outra configuração, mas eu fiz uma readaptação dela para trazer um ar assim, um pouco mais de modernidade, né? Então, essa história eu chamei de A Mochila, certo? A mochila que a gente carrega. E a história é mais ou menos assim. Diz, né? Era uma vez. Eu acho que toda história deve começar com era uma vez. Então, era uma vez um desenvolvedor de TI, né? Tecnologia da informação. E esse desenvolvedor de TI era uma pessoa super pragmática, objetiva, né? Normalmente as pessoas que trabalham na área da tecnologia são pessoas mais objetivas e pragmáticas e racionais. E esse desenvolvedor, todo dia ele ia para o trabalho dele, ele levava o computador, levava o notebook e tal, né? Lá para o seu trabalho, mas ele sempre levava junto consigo também uma mochila. E um dia um dos colegas dele, vendo que ele levava sempre aquela mochila, perguntou para ele, vem cá, me diz uma coisa, todos os dias tu traz essa mochila, inclusive tu nunca abre a mochila, o que tu tem dentro dessa mochila? E daí o desenvolvedor, ele parou, pensou, ele disse, olha, sendo bem sincero, essa mochila eu ganhei quando eu ainda era criança, eu nem me lembro ao certo que idade eu tinha quando eu recebi essa mochila, e desde então eu tenho carregado sempre essa mochila comigo. É quase como se fosse um talismã, eu acho que se chama assim, né? Um amuleto. Eu sempre carrego essa mochila comigo. E até, sei lá, eu não me lembro nunca de ter aberto essa mochila, mas ela está sempre comigo. E o desenvolvedor, o colega dele, né, que era uma empresa de tecnologia, o amigo dele também era desenvolvedor, fala para ele, me diz uma coisa, então por que tu não abre? E daí ele refletiu, beleza, ok, vou abrir. E daí quando ele abre essa mochila, para surpresa dele e do colega dele, a mochila estava cheia de diamantes. Então, como é que eu posso contextualizar essa história dentro daquilo que eu tenho tentado passar? A mochila seria esse local dentro de nós onde existe algo muito precioso, algo muito bom. E os diamantes propriamente seriam esse algo bom que todos nós trazemos dentro de nós, mas que a maior parte das pessoas não sabe que leva dentro de si, ou que muitas vezes não tem nem noção. E por que essa pessoa não tem nem noção? Porque essa pessoa já carrega há tanto tempo essa parte de si mesmo que é tão valorosa, tão importante, que de tão óbvio que isso é difícil de ser identificado.
É como se eu estivesse carregando um tesouro junto comigo, mas como ele está sempre aqui comigo e eu, na verdade, não estou o tempo todo em contato, eu não tomo consciência disso, é como se eu não tivesse. Então, esse espaço propriamente, que seria a mochila, e esse diamante que nós carregamos dentro de nós, corresponderia à nossa consciência. E o que é a consciência? A consciência é aquilo que, na verdade, permite que a gente tome consciência das coisas. Então, a consciência permite que eu tome consciência das coisas. Ela é, por assim dizer, o espaço onde esse universo de pensamentos que eu tenho, onde as minhas emoções ocorrem. Eu tenho o cérebro, sim, o cérebro ele produz, ele processa tudo isso, mas, vamos dizer assim, o produto final de tudo isso, né? Vamos supor que eu esteja programando lá, fazendo um programa de computador. Então, quando eu programo esse computador e tal, no final eu tenho um programa, eu tenho um software. Esse software é propriamente os pensamentos. É um pouco mais complexo porque não é só pensamento que nós temos também as emoções, que seria uma interação entre o pensamento e o corpo, né? No computador nós não temos isso, nós não temos uma interação propriamente de um programa interferindo na estrutura do computador. Nós temos o computador que roda o programa, certo? No corpo humano é um pouco diferente. Nós temos o programa, que seriam os pensamentos, e nós temos esses pensamentos interagindo, provocando uma série de reações no nosso corpo. Então, se eu penso alguma coisa negativa, eu vou ter uma reação proporcional em termos de hormônio na minha fisiologia. Isso não ocorre no computador. Então, o computador ele vai processando, mas não é que tipos diferentes de programas vão mudar a estrutura morfológica do computador, né? Mas no corpo humano é mais ou menos assim. Então, eu tenho pensamentos específicos, esses pensamentos são os softwares, esses softwares, eles são rodados por uma máquina, que lá no computador é o hardware, e aqui é o cérebro. Então, eu tenho o software, que é o pensamento, eu tenho o hardware, que é o corpo propriamente dito, que é a parte fisiológica. Tanto o corpo quanto os pensamentos e as emoções, que seriam a interação desses dois fenômenos, eles só são percebidos, eles só são possíveis de serem tomado consciência por causa da consciência. É necessário que em nós exista algo que tome consciência tanto dos nossos pensamentos quanto das nossas emoções e inclusive da parte sensorial, de compreender que eu tenho um corpo, de sentir o meu próprio corpo. Existe algo onde tudo isso é processado, que é o cérebro, mas esse cérebro também, o final de tudo isso tem que ser, alguma coisa tem que tomar consciência disso. Eu poderia usar também a analogia de um espelho. Então, a consciência seria esse espelho, esse local onde a gente coloca alguma coisa na frente e reflete. Se eu posso colocar um vaso de flor, vai refletir um vaso de flor. Eu posso colocar, sei lá, uma guitarra, vai refletir uma guitarra. Independente do que eu coloque ali, a consciência ela vai refletir. Muito bom dia, mas se eu não colocar nada na frente desse espelho, o que esse espelho vai refletir? Ele não vai refletir nada. Então, a consciência em si, ela é um espaço. Em si, ela não é nada. Ela é um grande vazio. É como se fosse um espaço onde as coisas acontecem. Em termos do computador, então eu teria o software, eu teria o hardware, e a sala onde está colocado esse computador seria mais ou menos uma aproximação do que eu diria seria a consciência. A consciência, ela é mais ou menos como a água, ela é incolor e ela não tem necessariamente um sabor específico. Assim também é a consciência. Então, todos nós temos esse espaço dentro de nós onde, tá ligado? Onde não existe nada. Mas nós não reconhecemos o espaço porque o espaço é somente um espaço. Então, desde que nós nascemos, nós aprendemos a nos identificar com as coisas. Por isso que tomar consciência somente do espaço, ou tomar consciência da consciência, né? Lembrando que o espaço seria a consciência, é tão óbvio que é difícil.
Entende? Então, na história que eu contei ali anteriormente, eu disse, né, que todos, né, que o indivíduo da nossa história, que era um programador de TI, ele era um programador, né, o indivíduo da nossa história era um programador de TI, e ele carregava sempre consigo uma mochila, uma pequena mochila, que desde criança ele já nem lembra mais quando foi que a primeira vez ele recebeu aquela mochila, mas desde criança ele sempre carregou consigo aquela mochilinha, tá ligado? E aquela mochilinha era mais ou menos como um talismã, um amuleto que ele carregava. Então ele nem se preocupava em olhar o que tinha dentro daquela mochila. Até que um dia, indo para o trabalho dele, lá no trabalho, um colega dele de trabalho, que era desenvolvedor, ele era programador, enfim, o colega fala assim, vem cá, me diz uma coisa, o que tu tem dentro dessa mochila? Todos os dias tu traz o teu computador, teu notebook, ainda traz essa mochila. O que tem dentro dessa mochila? E daí o brother falou assim, não, cara, eu nunca abri essa mochila, na verdade. Eu ando sempre com essa mochilinha comigo, mas eu não sei, eu nunca parei para abrir. E daí o colega dele falou, tá, então por que tu não abre? E daí ele abre a mochila e a mochila ela está cheia de diamantes. Então, o que eu quero retratar é que todos nós carregamos conosco algo de extremo valor, de grande valor, que é capaz de nos literalmente de dar todo o sentido à nossa própria existência, uma vez que a gente consiga reconhecer isso. Se eu não reconheço isso, eu nem sei que isso existe. Então, da mesma forma, aquele desenvolvedor, aquele programador, ele carregava consigo algo que, cara, de extremo valor, mas que ele não sabia que tinha valor porque ele nunca tinha aberto aquilo que ele carregava com ele, que era aquela mochila. Então, se nós não tomarmos consciência da nossa própria consciência, que é o espaço onde os pensamentos ocorrem, que é o espaço onde as sensações corpóreas ocorrem, que é o espaço onde, sei lá, onde a minha vida ocorre propriamente dito, onde é como se fosse o palco onde o drama da vida ocorre. O palco ele está ali, mas se eu não tomo consciência do palco, eu nem sei que o palco existe. Eu vou ficar sempre preocupado com os personagens. Agora entrou um personagem do bem, né? Vamos dizer, um pensamento positivo. Agora entrou um personagem do bem. Agora entrou um personagem do mal. Daí é um pensamento maligno. Lá você está com vontade de matar alguém. Agora eu estou, sei lá. Então, os personagens em cima desse palco são os nossos pensamentos. São as nossas emoções, que seria essa interação entre pensamento e corpo. Mas o palco em si, a gente nunca se dá conta que existe. Então, o palco trazendo para a história então do desenvolvedor lá, do programador de TI, que carregava sempre consigo essa bolsa carregada com diamantes, ele não sabia que tinham diamantes dentro dessa bolsa, até o dia em que ele abre essa bolsa e ele reconhece, dentro da bolsa tem diamantes. Então, essa não é só a história de um treinador ou de um desenvolvedor, essa é a história de grande parte da humanidade que não, de tão óbvio que é esse espaço que está dentro de todos nós, não o reconhece. Então passa grande parte da vida fixado nos objetos que estão dentro da consciência. Então eu só reconheço os meus pensamentos, eu só reconheço as minhas sensações corpóreas. Então se eu estou irritado, se eu estou puto, eu sou a raiva. Mas, na verdade, eu não sou a raiva. Eu sou o espaço onde essa raiva ocorre. Quando eu estou feliz, eu sou a felicidade. Mas, na verdade, não. Eu sou o espaço onde essa felicidade ocorre. Então, em última instância, nós somos esse grande vazio. Mas esse grande vazio, quando a gente começa a se aperceber desse vazio dentro de nós, esse vazio, a experiência é muito diferente, é uma experiência de algo que não é necessariamente vazio, é um espaço, mas essa qualidade de algo que é um espaço tem uma qualidade de expansão, tem uma qualidade de estabilidade, tem uma qualidade de paz, tem uma qualidade como se você estivesse cada vez mais se assentando em você mesmo, é como se pela primeira vez você reconhece algo que você sempre foi. Então, eu sempre fui isso, mas eu não sabia que eu era isso. Então, como eu não sabia que eu era isso, eu achava que eu era aquilo outro. Eu achava que eu era o meu pensamento de raiva, eu achava que eu era o meu pensamento de felicidade, eu achava que eu era a minha sensação corpórea, eu era o prazer físico, eu era a dor física. Tudo isso, a dor, o prazer, o pensamento positivo, o pensamento negativo, tudo isso são elementos propriamente ditos que ocorrem dentro desse espaço, como se fossem
atores em uma peça contracenando em cima do palco. E o palco, o espaço onde ocorre, então, o drama da vida é a consciência. Mas quando nós não tomamos consciência da própria consciência, nós nos identificamos, nós só vemos os atores. Na verdade, ninguém vai para o teatro e vai ficar olhando para o palco, né? Muitas vezes, sei lá, o cenário, às vezes o cenário chama atenção, porque é um cenário bonito, cenário de um castelo. Eu já participei de peças de balé, então às vezes tem um cenário lá boladão, né, um fundo que é sei lá, é um castelo, e daí vem a princesa, e daí tem o arbusto, mas ninguém fica olhando necessariamente para o cenário. A gente olha muito mais para a peça, para o que está rolando, para os atores, para as atrizes, mas a partir do momento que a gente começa então a entrar em contato com o espaço, sem necessariamente nos fixar nos objetos dentro desse espaço, a gente vai se tornando mais e mais esse espaço. E desse se tornar mais e mais esse espaço, provém uma série de experiências que são, muitas vezes, difíceis de serem colocadas em palavra. Porque esse espaço tem uma qualidade, apesar de ele ser vazio, porque ele é um espaço, ele tem uma qualidade intrínseca que, por exemplo, tem um valor estético. É difícil de colocar em palavras. Tem um valor estético. Então, quando você está mais em contato com isso, você identifica mais, você identifica algo dentro de você que é bom. Você identifica algo dentro de você que é belo. E, na verdade, o que você vê fora de você reflete aquilo que você tem dentro de você. Então, quando eu consigo verificar esse espaço dentro de mim, que é um espaço que tem um certo valor estético, é um vazio, mas é um vazio que não é necessariamente absolutamente vazio, ele tem uma qualidade estética. É difícil falar sobre isso, né? Por isso que eu estou tentando criar umas histórias para ver se fica um pouco mais fácil. Então, é algo de extremo valor. É algo de extremo valor, é como se fosse essa mochila desse programador que todos os dias vai trabalhar, que todos os dias segue a vida, ele carrega em si uma mochila cheia de diamantes e ele não sabe que tem esses diamantes. Mas sim, todos nós somos, na verdade, os diamantes. Melhor dizendo, né? Nós somos esse tesouro que está dentro de nós e que a gente não reconhece porque é justamente aquilo que a gente é. Mas, então, na medida em que a gente vai treinando, identificar um pouco mais o espaço, a gente vai se tornando mais consciente do espaço, essas qualidades, elas naturalmente vão surgindo. Então, você se torna mais estável, você já não se torna tão reativo. Então, não é aquela coisa assim, bum, bateu, levou. Não, você se torna menos reativo, porque você é o espaço, você consegue observar melhor o que ocorre dentro desse espaço. Se você não se reconhece como espaço, você é o objeto, você é o pensamento negativo, você é o pensamento positivo. Então, se você tem um pensamento lá negativo, você é o pensamento negativo e não tem outra. E ferrou, e você de repente tem um pensamento lá, eu vou dar uma porrada na cara desse idiota, e daí você quando vê, você já foi lá e já deu um soco na cara do bicho, porque não tem espaço. Você é a raiva, você é o pensamento negativo. Agora, mais eu vou me apercebendo como espaço, cara, eu vou vendo, cara, olha só esse pensamento aqui, tá ligado? Existe um espaço, porque você começou a reconhecer mais o espaço. Então você consegue, olha só esse pensamento, olha só essa emoção de raiva, olha só essa emoção de medo. Isso vai trazendo uma estabilidade, isso vai trazendo sentimento de compaixão, porque de repente você vê lá o fulano, a Beltrana, e você vê que o cara lá, ele perdeu completamente o controle. E daí, dentro da tua própria experiência, você sabe assim, puxa, ele não consegue se reconhecer como espaço, ele consegue se reconhecer somente como pensamento negativo. Na verdade, ele não é o pensamento negativo, ele surtou. Ele se identificou com o pensamento negativo, ele não é, ele é o espaço. Porque, como é que eu sei isso? Porque eu reconheço em mim que eu sou o espaço. Então, dá para compreender como começam a surgir coisas de dentro desse vazio, por exemplo, sentimento de compaixão. Por quê? Porque você começa a compreender que o outro, quando está em sofrimento, porque, sei lá, ele
ele está com raiva, ou porque ele está lá com um pensamento específico de que, sei lá, alguém fez mal para ele está se identificando com aquele pensamento. Ele esqueceu que ele é espaço, agora ele se tornou aquele pensamento. Então a gente começa a ter mais estabilidade, a gente começa a ser mais amoroso, a gente começa a ser mais benevolente, mas isso não é que eu preciso cultivar. Não, agora eu tenho que todos os dias imaginar que eu amo a humanidade. Eu ensino isso, mas de fato, quanto mais você está em contato com o espaço, mais naturalmente isso ocorre. Tá ligado? Então nós podemos sim também direcionar o que a gente coloca dentro desse espaço. Eu também acho importante. A gente tem que filtrar, senão a gente vai preencher esse espaço de um monte de sujeira, o que vai dificultar até mesmo da gente entrar em contato com o próprio espaço. Então tem que dar uma filtrada. Mas ao mesmo tempo, eu também é fundamental que eu me torne consciente desse espaço, que é o que a meditação ela vai propiciar. Fazendo uma ponte, então, com conhecimentos muito antigos, eu estou falando aqui de espaço, eu estou falando de diamantes, eu estou falando de consciência, há mais ou menos, sei lá, quase 1.300 anos atrás, em 825, um arqueólogo, ele encontra, na verdade, o arqueólogo, ele não viveu em 1825, ele é um arqueólogo agora moderno, mas em 1825, datado desse tempo, foi escrito um livro que é do Zen budismo. Foi encontrado esse livro, esse pergaminho, ele foi encontrado na China, que data então de 1825 mais ou menos, e nesse pergaminho estavam escritos ensinamentos que compreende-se que foram proferidos, que foram ditos por Buda. E o nome desses ensinamentos é o Sutra do Diamante, que quer dizer o quê? Os ensinamentos do diamante. Interessante que eu estava lendo um pouquinho hoje para falar sobre isso, o diamante aqui, diz o autor, não é necessariamente no sentido de algo valioso, que eu trago para a história que eu contei. Não é nesse sentido. Mas o diamante aqui, os ensinamentos do diamante, eles estão relacionados o diamante em si como algo que corta. Então, quando nós entramos em contato com esses ensinamentos proferidos pelo Buda, nós começamos a descartar coisas que nós achávamos que nós éramos. Buda, Siddhartha Gautama, chamado também de Buda, Buda quer dizer iluminado, né? Buda é um título, não é na verdade o nome dele era Siddhartha Gautama, mas ele recebeu o título de Buda, venerável e tal, etc., como uma pessoa que tem um conhecimento, um notório saber. Então, o que Buda vai dizer? Ele vai dizer, cara, existe algo que se constitui no vazio dentro de você. E tudo que nós nos identificamos, na verdade, acaba se tornando uma barreira para identificar esse vazio. Então, a grande parte dos ensinamentos de Buda, de Siddhartha Gautama Buda, é a gente esvaziar esse vazio, meio redundante, né? Mas é basicamente isso. Então, imagine uma sala. E essa sala está cheia de coisas. Assim, por exemplo, aqui onde eu estou. Lá tem o meu armarinho, tem umas paradas que eu coloquei ali. Então, essa sala está cheia de coisas. Então, de repente, eu começo a jogar essas coisas fora. Quando não tem mais nada dentro dessa sala e fica esse grande vazio, é nesse sentido que Siddhartha Gautama Buda diz que nesse momento, quando não tem mais nada, é que você toma conhecimento propriamente do espaço. E esse espaço, então, ele até evita falar desse espaço, para a gente não ficar imaginando, porque até mesmo a imaginação é objeto, é pensamento novamente. E o que ele vai dizer? Cara, se esvazia dos teus pensamentos, porque são os teus pensamentos que te impedem, na verdade, de você tomar consciência da própria consciência. Então, a consciência, quando ela está refletindo alguma coisa, então a minha consciência está refletindo um pensamento. Quando a consciência está refletindo um pensamento, ela não consegue ficar ligada nela mesma, tá ligado? Ela está refletindo aquele pensamento. Seja ele bom, seja ele ruim, a consciência agora, bum, foi lá e se identificou, está identificada com aquele pensamento. A consciência se identifica com as sensações corpóreas, com as necessidades fisiológicas, fome, sede, desejo sexual, tudo isso a nossa consciência se identifica.
Quando a gente consegue se desidentificar disso, a gente compreende, ó, eu tenho meu corpo, mas eu não sou necessariamente meu corpo, então eu mais e mais vou me permitindo não necessariamente ficar fixado em termos de consciência no meu corpo, eu vou me tornando mais e mais consciente daquilo que é o espaço ao qual eu me constituo, ao qual você se constitui. Então, todo o trabalho na visão de Buda é assim, cara, esvazia-te de ti mesmo, tá ligado? Porque, na verdade, na visão dele, e eu compreendo isso também dentro do meu próprio processo, nós ego, nós pensamento, nós fisiologia, nós somos a maior barreira para o reconhecimento desse espaço que nos constitui. E é muito louco, porque você não tendo nada, olha só, daí começa a entrar o lance das religiões, assim, sabe quando Jesus fala assim, vai lá, dá tudo que tu tem aos pobres e tal, parará, ele está dizendo assim nesse sentido, mano, por mais que você tenha coisas, objetos, inclusive pensamentos, porque às vezes é mais difícil você abrir mão dos pensamentos do que abrir mão das coisas. Tem pessoas que, tá ligado? Elas conseguem mais facilmente dar coisas para outras pessoas do que abrir mão da forma como elas pensam. Às vezes o pensamento ele tem esse caráter mais, vamos dizer assim, mais sólido do que propriamente um objeto. Então, quando Cristo falava, vai lá e dá tudo que tu tens aos pobres, ele está dizendo assim, cara, tu acha que os bens que tu tens, que tu estás lá identificado, é o teu maior tesouro? Mas, na verdade, isso que tu considera que é o teu maior tesouro é o que está te impedindo de reconhecer aquilo que, na verdade, é o espaço que te permite perceber essas coisas. Só que esse espaço, quando tu começa a entrar em contato com ele, tem mais valor, e não é mais valor assim porque lá um dia no céu, quando eu estiver ao lado do Pai Todo-Poderoso, Redentor, Criador dos céus e dos mares. Não, não é isso. Não é lá, em um dia, lá na frente. É agora. É nesse momento, quando tu começa a te perceber mais como espaço, começa a se manifestar essa forma de ser e estar. Começa a se manifestar uma paz que excede a todo entendimento. Porque tu pode estar fudido, não ter nada e, tu tá ali te sentindo pleno. Por quê? Porque tu estás em contato com um espaço que te constitui. Esse espaço, ele tem uma qualidade. Então, não é um espaço completamente vazio. Mas, enfim, o próprio Buda, então, os ensinamentos dele em relação a isso através desse pergaminho que foi encontrado em 800 e alguma coisa, 825 depois de Cristo, né? DC, depois de Cristo. Esses pergaminhos indicam isso, que é o Sutra do Diamante. E o diamante aqui não é no sentido de algo, novamente, algo valoroso, né? Porque nós temos essa ideia de objeto, então tem que ser um objeto para ter valor. Então, um diamante, ele é precioso, tá ligado? Então, eu vou começar a me identificar com o diamante, eu vou ficar com medo que alguém roube o meu diamante, tá ligado? Já começou a dar tudo errado de novo. Então, o diamante aqui, segundo lá o autor que eu li, que eu preparei hoje de manhã, a parada, ele fala no sentido de... Porque o diamante é uma das coisas que é utilizada, que é mais dura e que é utilizada também para corte, né? Quando a gente quer, por exemplo, lapidar outras pedras, a gente utiliza o diamante. Então, aqui no sentido, o diamante é no sentido de cortar, no sentido de separar a escuridão, tá ligado? No sentido de cortar a escuridão. E no momento em que a gente corta a escuridão, que é meio absurdo falar dessa forma, mas enfim, a gente consegue então ver, cortando o véu do tempo, ficando no momento presente. São todas tentativas de tentar mostrar esse espaço que nos constitui. E uma vez que a gente começa mais e mais a entrar em contato com esse espaço, a gente começa a ficar mais de boa na lagoa, faça sol, faça frio, tenha dinheiro, não tenha dinheiro, tenha até comida, não tenha comida. Cara, é algo que tem um valor difícil de ser colocado em palavras, porque até as palavras são objetos. Então, você falar sobre uma coisa que não é objeto, utilizando um objeto, não funciona muito bem. É uma tentativa, eu acho que é válido, mas não funciona muito bem.
Então, muitas vezes, quando eu tento falar um pouco da minha experiência de me tornar mais silencioso, às vezes eu estou mais barulhento, às vezes eu estou menos barulhento, às vezes eu estou mais silencioso, mas quando eu consigo estar mais, então, mais comigo, eu consigo me perceber mais como esse espaço, eu percebo essa qualidade de benevolência, de tranquilidade, de estabilidade. E isso se reflete na minha vida, na vida prática, onde muitas vezes eu, né, sou, por exemplo, um exemplo bem simples de entender. Eu sou inventariante dentro de um contexto familiar bastante complexo, agora muito melhor, mas dentro de um contexto familiar muito complexo. Não é que eu tive que engolir sapos, mas quando muitas vezes eu ouvi coisas que me sentia agredido, e por todos os lados, e não era só por um lado, né, mas já aconteceu, todos os lados do drama, às vezes estavam me atacando porque eu era a pessoa responsável. Eu me conectava com esse espaço e ficava ali, eu não reagia, não necessariamente, eu poderia reagir, mas eu sabia que eu conseguia compreender a outra pessoa, eu conseguia compreender o que estava acontecendo, qual era o desconforto que a outra pessoa estava vivendo, e eu conseguia permanecer estável. Então, mais e mais a gente vai se tornando esse espaço, mais a gente vai tendo estabilidade. Eu já compartilhei aqui também que eu faço jejum intermitente, que eu faço jejum prolongado. Eu acredito que o fato de eu me reconhecer como espaço me auxilia muito. Por quê? Porque eu não sou necessariamente o meu corpo. Eu respeito o meu corpo, eu cuido imensamente do meu corpo, inclusive o jejum é algo extremamente benéfico para o corpo, então eu não tô agredindo o meu corpo, eu tenho certeza disso. Mas o corpo sofre, o corpo sente fome. Mas como eu me reconheço não só como o meu corpo, eu me reconheço como o espaço onde o meu corpo ocorre, por assim dizer, fica mais fácil não necessariamente me deixar levar 100% pelas minhas necessidades fisiológicas. Eu respeito as minhas necessidades fisiológicas, mas eu sei, por vivência, que eu sou alguma coisa outra. Então, vários aspectos da nossa realidade vão sendo impactados por essa experiência de você se esvaziar, de você se tornar mais silencioso. Você vai tendo uma outra qualidade de relação com a realidade. Você não vai se preocupando muito com o que os outros falam, se os outros acham que o que você faz é certo ou errado, porque tudo isso é objeto, isso não é o espaço que me constitui. Então, fica mais fácil eu não necessariamente levar em consideração o que os outros dizem, se o que eu percebo que surge desse espaço, e parece que surgem orientações muitas vezes para a minha própria personalidade, porque eu sou minha personalidade também, né? Eu sou também meu ego, eu sou minha personalidade, mas eu não sou só isso. Então, esse conjunto de coisas que eu sou, quanto mais eu reconheço o espaço, que é o que dá base a esse conjunto de coisas que me constitui, mais as minhas ações e as minhas tomadas de decisão passam a refletir a minha relação com o espaço. E eu percebo que quanto mais eu me permito ser esse espaço, apesar de que a minha mente surte, apesar de que a minha mente diga, cara, você vai acabar em merda, você não vai ser nada na vida, você vai morrer de fome. Cara, não é o que eu observo. Eu percebo que existe... Quanto mais eu confio, mais eu tenho fé. Quanto mais eu tenho fé nesse espaço, esse espaço me sustenta. E não é só na forma assim de sei lá, dogmática, não é que esse espaço me sustenta numa perspectiva, sei lá, intelectual. Não, pragmática. Tudo bem, eu queria que as coisas estivessem acontecendo desse jeito. Não estão acontecendo necessariamente desse jeito, mas que elas estão acontecendo, elas estão. E eu percebo que, as coisas que eu preciso, de repente, a forma que eu achei que a coisa ia acontecer é por aqui, que a grana ia entrar por aqui, tudo bem, não está entrando por aqui, mas está entrando por aqui, tá ligado? Então, é muito mais da ordem de compreender que existem orientações que surgem desse espaço que não é coincidente com a minha própria mente. A minha mente está lá surtando, mas eu relaxo em mim mesmo e continuo fazendo o que eu tenho que fazer. Não é que eu me tornei letárgico, que eu não faço mais nada. Não, eu continuo fazendo.
Se, né, se as pessoas olharem a minha realidade, pô, acordo 4h30, 5 horas da manhã, e pau nos cornos, e vai fazer isso, e vai meditar, e vai não sei o que lá, e vai escrever, e vai fazer live, e vai, fazer tráfego, e vai não sei o que lá, e vai correr atrás do inventário, e vai na clínica, e vai atender, blá, blá, blá. Eu faço essas paradas todas, mas muitas vezes a minha mente fala para mim, poxa, né, tu devia estar tentando entrar numa universidade pública, porque você é doutor, porque você tem título, porque não sei o que lá, você ia ter estabilidade, você ia ter um emprego público, etc, etc, etc. Mas daí eu escuto, ok, escutei, tá ligado? Daí eu entro em contato com esse espaço, o que o espaço me mostra, né? É um papo meio de louco, o que o espaço me mostra? O espaço está consolidando a ideia de que, não é necessariamente por ali. Tá ligado? Eu acho muito legal ser professor de uma universidade federal, mas não é necessariamente agora esse o caminho agora é esse aqui. Então eu persevero. E daí as coisas acontecem, mesmo nesse caminho aqui, as coisas acontecem, daí a grana surge, daí não sei o que lá acontece, não sei o que lá, e a vida anda, e daí surge uma alegria, assim, porra, mesmo nesse contexto doido, parece que tem alguma coisa que me sustenta, parece que tem alguma coisa que me suporta. E essa é uma relação muito louca. Mas essa relação vem do quê? De me reconhecer mais e mais como esse espaço, que seria esse grande tesouro, que na visão então de Buda não é necessariamente algo ou objeto. Se eu falar em diamante, a gente logo vai pensar, então, é um diamante, meu Deus, é um diamante, né? O cornidor, eu acho que é o maior diamante que existe. É o cornidor, é o diamante e tal. Não é um objeto. O tesouro, eu até exemplifiquei na história lá do programador como sendo diamantes, mas na verdade como sendo algo de extremo valor que está dentro de nós. E esse algo de extremo valor que está dentro de nós não é um objeto. O meu reino, o reino do meu Pai, né, nas palavras de Jesus, o meu reino, o reino do meu Pai não é o mesmo desse mundo, tá ligado? Desse mundo que é perecível. O reino do meu Pai, então, né, Cristo falando, é uma outra pegada, é uma outra parada, tá ligado? Então, as pessoas imaginavam que Jesus, que era o Messias, que ia lá, que ia dar porrada, que ia assumir e tal, etc. Não, porque não era essa a pegada dele. Ele trazia uma outra compreensão sobre um outro reino, o reino do vazio. Aí sou eu, né? Estou aqui cometendo um sacrilégio aqui, invertendo as palavras de Cristo. Mas, cara, é esse vazio que nos constitui, esse espaço que é benevolente, que é amoroso, que tem uma qualidade estética, que nos consola, que nos sustenta, nós, né? Nós periferia, nós personalidade. Então, mais e mais nós estamos em contato com esse espaço que nos constitui, mais elementos outros, como a nossa própria personalidade, vão entrando em sintonia, vão se rendendo ao centro. A periferia se rende ao centro. Eu entrego as minhas vidas, não. Eu me entrego a minha vida a Ti, Senhor, na minha compreensão, na minha realidade, seria assim, eu personalidade, eu Pedro, que sou fruto do meio, né, do meu pai, da minha mãe, dos professores, da religião, disso e daquilo, eu, Pedro, me rendo a esse algo outro que também me constitui, mas que me constitui como espaço. E que o Pedro personalidade pira literalmente. Mas na minha experiência, já estou pirando há muitos anos, né? Desde os 15, 16 anos, 18 fui para a Índia. Então eu já tenho uma longa caminhada em compreender a minha mente surtando e saber que é ela que está surtando, mas ao mesmo tempo eu me reconheço mais como o espaço onde a minha mente está surtando, então eu não me identifico tanto com a minha mente surtando e me reconheço mais como esse espaço. Beleza? E para podermos experienciar um pouquinho mais disso, quero convidar você, aonde você estiver, se assim você desejar, serão apenas alguns minutos junto comigo, quero convidar você a trazer então tuas mãos aqui na altura do teu umbigo, fecha os olhos, faz uma respiração um pouco mais profunda. Exala. Mais uma respiração diafragmática. Exala. Agora eu vou pedir que você traga a tua atenção para o espaço ocupado no espaço pela tua própria cabeça.
Então não é a cabeça em si, é o espaço no espaço onde está posicionada essa parte do teu corpo, a tua cabeça. Vamos deslocar a atenção um pouco mais para baixo, de cima para baixo, que você possa entrar em contato com o espaço ocupado no espaço, pelos teus ombros, braços, antebraços, mãos. Inspira, exala, deslocando um pouquinho mais para baixo. O espaço ocupado no espaço pelo teu abdômen, parte posterior das costas, pelo centro do teu corpo. O espaço ocupado no espaço. Deslocando mais para baixo, a região da cintura. Então, o espaço ocupado no espaço pela tua cintura, glúteo, órgão genital. Deslocando mais para baixo, a região das coxas, joelhos, até os calcanhares, o espaço ocupado no espaço por essas partes do teu corpo, até a ponta dos dedos dos pés, o espaço ocupado no espaço. Agora, do topo da cabeça até a ponta dos dedos dos pés, entre em contato com esse espaço ocupado no espaço pelo teu corpo. Você pode imaginar esse espaço. Desloca agora a tua atenção para o espaço ocupado no espaço entre o teu corpo e as paredes do local onde você está. Agora eu vou pedir que você, na tua imaginação, descarte as paredes do local onde você está e também se desvencilhe da imagem do teu próprio corpo e permaneça somente esse espaço. Um espaço do qual provém a tua consciência. Um espaço que constitui a tua consciência. Que mesmo sem objetos, corpo, membros, pensamentos, sensações, sentimentos, permanece, existe. Um grande vazio existente. Seja esse vazio. Relaxe nesse vazio. Só mais alguns segundos. Agradeça por essa experiência. Retorne então novamente ao teu corpo. Se perceba como corpo. Perceba o local onde você está posto, está posta. Eu vou contar até 3. Em 3 você pode abrir os olhos, se sentindo em paz, tranquilo, estável. 1, 2, 3. Pode então abrir os teus olhos. É difícil. Quando que nós poderíamos imaginar que ser nada é ser de fato? E que muitas vezes os objetos que nós nos identificamos comprometem essa possibilidade de ser o que nós sempre fomos. E, na verdade, todos esses objetos acabam nos alienando da experiência de simplesmente sermos. Tá ligado? São refugos, são poeira. Deixa eu tocar uma última música, se assim você desejar, se você tiver um tempinho, para finalizar nosso encontro de hoje. Uma música que fala sobre amor, que é uma das qualidades desse espaço.
sunshine within. Give me your hand and come with us. Let's run under the trees, making friends and celebrating. Looking at the moon tonight, stars are shining so bright. I don't want to know anything, just to feel alive. Looking at the sun today, feel at home in my heart, 'cause I'm with my friends to share. I have a sense to be alive. Love can change my life. Love can show you the path. Love can change my life. Love can change everything. 'Cause love is the answer for my heart. Love is the answer for my soul. Love is the answer for myself. 'Cause love is the answer for my heart. Love is the answer for my soul. Love is the answer for myself. For my heart, for my soul, for myself. Love is the answer. Quero agradecer demais a tua presença, lembrando sempre que os nossos encontros são a possibilidade de nós verticalizarmos a nossa mente. O que é verticalizar? Trazer para o momento presente, elevarmos os nossos pensamentos. O que quer dizer isso? Cara, em direção ao nosso propósito, os nossos sonhos, o que o nosso coração realmente quer vivenciar, temos controle autonômico a partir do sistema nervoso central. Podemos, assim, reconhecer a nossa verdadeira face, que, segundo o nosso bate-papo de hoje, seria mais esse espaço. O que nos constitui é esse espaço. E assim podemos transpor as tretas e dificuldades da realidade humana. Sem treta não existe realidade humana, e sem realidade humana não existe treta, tá ligado? Nós somos essa experiência na dualidade que é o planeta o qual nós estamos inseridos. Aqui é o lugar de dualidade, de contraste. Por isso, as tretas. Mas as tretas, e por meio dessa dualidade, nós chegamos àquilo que não é dual, que é o espaço, que é um só, que é a nossa essência. Um forte abraço, um beijo no coração e vejo você novamente amanhã. Quero agradecer ao Rafinha que me inspirou por essa história de hoje que eu contei lá no início da nossa live. Um abraço e até mais.